Irmãos, hoje pela manhã nós meditamos sobre o tema do ano da igreja: viver como ressuscitados com Cristo. E nós fizemos alusão ao tema do ano passado, do ano atrasado, quando nós meditamos em Romanos 8:29. E ali o apóstolo Paulo afirma que a razão de ser das nossas vidas como cristãos é uma só. É uma só. É para sermos conformes à imagem de seu Filho. Só para isso. Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, nesse mundo de ponta cabeça, que virou de cabeça para baixo, tudo que é valor e princípio, a gente encontra um desafio muito grande, porque hoje o pessoal diz: olha, tudo é relativo, tudo é bobagem, isso é nada demais. E nenhuma sociedade, nenhuma instituição sobrevive com equilíbrio nessa situação de indefinição. Isso é nada demais, nessa oscilação doentia. E a palavra de Deus nos chama para viver a experiência de fundamento que nos capacita a estruturar com solidez a nossa vida e viver uma vida sem altos e baixos, sem oscilações. Então, a razão de ser das nossas vidas é para sermos conformes à imagem de seu Filho. Ele é o primogênito da criação. Ele que morreu na cruz por nos amar e que ressuscitou também por nos amar, e para nos dar uma capacidade de vida que ninguém podia imaginar que pudesse existir. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como viver como ressuscitados com Cristo? Eu tomei como referência para nós hoje pela manhã a questão do carnaval, uma palavrinha que o Dei mandou para mim, preocupado com o Levi, que estava encantado com a escola, querendo que ele brincasse o carnaval. Para mostrar em linhas gerais o dano que essa festividade tem causado, na medida em que ela passou a ser um instrumento das grandes corporações de entretenimento, onde muito dinheiro é investido. Se você imaginar o dinheiro que é investido em Salvador, é uma coisa absurda. E o que importa no contexto geral dessas experiências é simplesmente a extravasão ou extravasar dos nossos instintos sem limites, sem fronteiras. Claro que nem todo mundo vai participar de um evento desse com esse espírito, mas no geral é isso, vale tudo. Falei que a própria Igreja Católica começa a reagir contra isso, promovendo cada vez mais retiros espirituais, onde o dia inteiro a pessoa trabalha com oração, com louvor, com silêncio, uma série de coisas que fazem parte da estrutura dessa comunidade cristã. Nós mostramos, irmãos, alguns passos dados pela Bíblia hoje pela manhã. Primeiro, em Efésios 4:17, que nós podemos viver como ressuscitados com Cristo, não andando como andam os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não podemos andar desse jeito, porque através da experiência do batismo, e o batismo por imersão tem um peso muito grande na sua simbologia, você mergulha, com esse mergulho você está morrendo para um estilo de vida alienado de Deus. E quando você ressurge, ressuscita para uma nova vida com Deus. Dizemos também que podemos viver como ressuscitados com Cristo, com relação ao trato com o passado, despojando-nos do velho ser humano, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:22. Dissemos também que podemos viver como ressuscitados com Cristo, renovando-nos no Espírito do seu entendimento, do nosso entendimento, digo melhor, à luz de Cristo, porque Paulo diz que nós, ao nos convertermos, temos a mente de Cristo. E em Hebreus a palavra diz que o Senhor imprimiu as suas leis na mente do seu povo e também sobre o seu coração as inscreveu, para termos a identidade definida,
finalmente dissemos que é possível vivermos como ressuscitados, revestindo-nos de um novo tipo de ser humano, novo com uma novidade inusitada, que jamais existiu antes e passa a existir agora, criados segundo Deus, com justiça e retidão procedentes da verdade. Continuamos nessa noite, a reflexão iniciada pela manhã, dizendo que podemos viver como ressuscitados com Cristo, deixando para trás a mentira e falando cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Nós nos convertemos a quem? A Jesus Cristo, disse: eu sou a verdade. Então, a partir do momento em que nos convertemos a esse Cristo que é a verdade, a nossa palavra no contato com os outros é determinada pela verdade. Às vezes, na experiência do casamento, a coisa não vai bem e um dos cônjuges começa a ficar inquieto, né? Por isso que eu falo para os casais antes de casar, que um dos fundamentos precisa ser a transparência. Porque quando você não começa a crer na palavra do outro, você começa a imaginar: será que o que ele disse é verdade? Será que ele estava de fato quando falou que estava? Porque a estrutura da vida de hoje está minada pela mentira, pela falsidade, e a verdade já não faz sentido. Então, a vida como ressuscitados com Cristo, essa vida onde a mentira é abominada e a verdade prevalece. Por mais complicado que seja comunicar a verdade, mas a verdade ilumina a vida do cristão. Também podemos viver como ressuscitados com Cristo, diz Efésios 4, 27, não dando lugar ao diabo. Tem muita gente que não crê no diabo, sabia disso? Inclusive pastor. Pensa que não. Eu tenho 2 colegas que não acreditam no diabo. E então tem um camarada muito parecido com ele apontando horrores aí. A palavra chama essa personagem negativa por vários nomes: Lúcifer, anjo de luz, diabolos, Satanás e assim por diante, que se metamorfoseia das maneiras mais incríveis para seduzir exatamente o povo de Deus. É aquilo que eu falei pela manhã, dizer assim: eu não acho nada demais. O eu não predomina mais no cristão, porque Cristo é o Senhor da vida. É Ele quem determina. E quando você começa a dizer essas coisas, racionalizar esses instrumentos que começam a minar os princípios e valores do reino de Deus, você começa a dar lugar a essa personagem. Como o diabo gosta, né? Foi uma música composta por Belchior na década de 70, no ano que eu cheguei, na década de 70, no ano que eu cheguei em Salvador, em 76, ele lançou seu primeiro LP, A Alucinação, e tinha essa composição: como o diabo gosta. Mas ele gosta que a gente diga isso, né? Que não existe. Há um pensador que não é cristão que disse isso. A estratégia mais extraordinária do diabo é dizer que não existe. Ele gosta disso. A gente sabe quanto o mal tem ganho espaço no mundo, irmãos, e como essa dimensão maligna tem uma expressão tão forte no contexto atual. Também podemos viver como ressuscitados com Cristo, não entristecendo o Espírito Santo de Deus. O fato de o Espírito Santo sentir tristeza revela o fundamento da sua vida como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando a gente faz o que não deve, o que não é bom, o que não agrada a Deus, ele se entristece. E se entristece porque sabe que a gente começa a dar desculpa esfarrapada, e quando faz isso, começa a alimentar sentimento de culpa. E não há coisa que corroa mais profundamente o ser humano interiormente do que o sentimento de culpa. Não entristecer o Espírito Santo. Também podemos viver como ressuscitados com Cristo, segundo 1 Tessalonicenses 5,19, não apagando o Espírito. Porque quando a gente apaga o Espírito, a luz da nossa vida apaga. E aí não há mais como a gente ser esse sinal expressivo
Vocês são a luz do mundo, disse Jesus Cristo. Quando a gente apaga o Espírito, não tem como você iluminar. Quem está em trevas, você treva primeiro. E é perigoso, irmãos, quando a gente começa a ceder a algumas tentações de amigos que dizem: rapaz, isso é bobagem. Poxa, isso é coisa do passado. Não faça isso não. Seja atual. Quando você cede, você causa um mal muito grande a ele, porque ele espera que você não ceda. Às vezes a provocação é para você não ceda, para que a sua fidelidade seja um referencial para ele. E quando você cede, você deixa de ser um referencial para ele. E aí ele se desencanta. Quando devia ser encantado por você, ele se desencanta. Tive um diácono na igreja, vocês sabem bem, Dr. Clédio, que morreu já eleito governador da Bahia. E ele foi um homem que causou o maior impacto na vida de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães se tornou um ser humano melhor depois que aprendeu a conviver com o Clédio. Primeiro como procurador do Estado, depois como amigo. E eu me lembro que um dia nós estávamos entrando numa loja de antiquários em Salvador. Estavam 3 homens conversando e um dizia assim: eu não sei como é que o Dr. Clédio, um homem de bem, consegue conviver com um homem como Antônio Carlos Magalhães, que era o Toninho Maladeza, né, que ele conhece bem. E o outro disse assim: ele é um freio aos instintos malignos de Antônio Carlos Magalhães. Mas Antônio Carlos Magalhães brincava, tentando o tempo inteiro fazer com que Clédio cedesse. Algumas coisas são comuns fazer. Clédio se tornou prefeito de Salvador, presidente do Banco do Estado da Bahia, homem tendência do ano, referência no Brasil. Numa reunião com governadores lá em Santa Catarina, quando eles cuidavam já da inflação que estava começando a chegar, Espiridião a mim chegou com uma revista Playboy. A gente sabe o que é que tem na revista Playboy, né? Tem ninguém vestido, né? Então ele chegou com a revista Playboy e mostrando os candidatos ao governo estavam ali. Quando chegou com o Clédio, vai dizer assim: mas Espiridião, nós estamos reunidos aqui preocupados com a inflação que vem aí, que vai trazer prejuízo para o povo brasileiro. Você veio me mostrar uma revista de mulher pelada, rapaz. Ele ficou vermelho, pediu desculpas e saiu. Essa presença do cristão como luz fazia diferença. Então o Carlos um dia chegou para ele e disse: Clédio, você é prefeito da cidade do Salvador. A celebração do Senhor do Bonfim é uma celebração clássica, histórica. Você, como prefeito, não pode deixar de participar, Clédio. Ele olhou para Antônio Carlos, sorriu e disse: Antônio Carlos, você sabe muito bem das minhas convicções. Ele parou. Uma semana depois, conversando no gabinete, ele disse assim para o Clédio: se você tivesse cedido, você não seria mais a mesma pessoa. Estão vendo, irmãos? Nada demais. Se você tivesse cedido, você não seria mais a mesma pessoa. É por isso que ele lutou para que ele fosse escolhido candidato do Estado, ao governo do Estado da Bahia. Na morte do Clédio, Antônio Carlos Magalhães chorou um mês inteiro, telefonava toda noite para Ceci, chorando a morte de um amigo e de um homem íntegro em seus princípios e valores cristãos. E anos depois, quando Ceci foi receber a comenda Maria Quitéria, a maior comenda que uma mulher recebe na Bahia, ele entrou ali, teve uma crise de choro, estava presente, lembrando-se desse homem que era uma esperança para o povo da Bahia, pela inteireza do seu caráter cristão. Podemos também viver como resultados com Cristo, imitando a Deus como filhos amados. Nós sabemos que não podemos imitar a Deus em termos plenos, porque Deus é absoluto. Deus é absoluto. Ninguém imita o absoluto. Mas se imitar a Deus implica em cumprirmos aquilo que Ele nos orienta na Sua palavra. No Antigo Testamento, nos Salmos, principalmente o Salmo 119, nas orientações de Cristo, que Paulo
vivendo esses princípios e valores que iluminam a vida, que dão conteúdo à vida, que dão sabor à vida. Mas também podemos viver como ressuscitados com Cristo, andando em amor, porque Deus é amor. A gente tem acentuado isso aqui. Quando a Bíblia ousa definir quem é Deus, ela diz: Deus é agape, Deus é amor, Deus por isso não pode nos desamar, não nos ama menos hoje do que ontem, porque hoje não estamos tão bem assim. Deus nos ama com a mesma potência do seu amor o tempo inteiro. Não interessa se ontem nós o entristecemos, Ele não deixa de nos amar, e está sempre com o seu coração aberto para nos acolher e nos tratar, para nos tornarmos melhores. Paulo diz em Efésios: andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E em 1 Coríntios 13, 5, essa preciosidade: o amor não busca os seus interesses. Quando dizemos não a uma tentação, é porque em primeiro lugar está o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reinado de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são carências que vocês têm. Diferentes áreas da vida virão por acréscimo. Naturalmente, o amor não busca os seus interesses. Quando nós estamos afinados com este amor que é Deus, os nossos interesses vêm em primeiro lugar e atropelam os interesses do reino de Deus, e pessoas são prejudicadas porque nós agimos dessa maneira. Vamos terminar. Podemos viver como ressuscitados com Cristo, não participando com os que estão em trevas, não sendo cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11. Não é bom quando nós co-participamos de algumas coisas que fazem o perfil do mundo trevoso, que a gente sabe que vai prejudicar muita gente. O mínimo que a gente faça, a gente está somando, aumentando o peso do negativo sobre a vida de muitas pessoas. Penúltima coisa: podemos viver como ressuscitados com Cristo, provando sempre o que é agradável ao Senhor e deixando de lado aquilo que não é agradável ao Senhor. Porque normalmente aquilo que não é agradável ao Senhor, se torna sedutor para nós, só vai nos trazer prejuízo. Nós vemos o aqui e o agora, esse é o nosso limite. Deus está vendo o amanhã, depois de amanhã. E Ele está vendo o investimento que a gente faz agora, que vai nos prejudicar amanhã, que pode nos prejudicar pessoalmente, pode, no leque amplo, prejudicar outras pessoas, porque estamos fazendo aquilo que não é. Finalmente, em último lugar, podemos viver como ressuscitados com Cristo, não sendo insensatos, mas procurando conhecer a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Em Romanos ele diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. E a nossa vontade, com os nossos limites humanos, não chega nem perto do que é a vontade de Deus. Então Deus, como aquele que provê o melhor para nós, sabe o que é melhor para nós e tem a palavra dele revelada a nós para que aprendamos o que é melhor. Mas quando deixamos, irmãos, de viver como discípulos, quando nós pegamos a disciplina, tiramos o contexto da nossa vida, já não oramos mais, já não lemos mais a Bíblia, já não lemos mais o bom livro cristão, e vamos vivendo a nossa vida à revelia dos nossos instintos. Aí então as coisas começam a trazer prejuízos para nós. E por efeito cumulativo, irmãos, isso é muito danoso. Quando você pega uma coisa pequenina, uma pedra pequenina, do tamanho de um grão de arroz, e tem um lago pequenino também com águas paradas, você joga aquela pedra ali, o que acontece?
ela cai na água e imediatamente vai formando círculos concêntricos. Daí a pouco, todo o espaço do lago é alcançado pelos círculos concêntricos. Por que, irmãos, somos chamados a deixar de lado essas coisas negativas que falamos pela manhã e agora à noite? E andar por esse caminho que é caminho de vida. E o outro lado são caminhos de morte, diz a sabedoria de Provérbios. Porque em Efésios 5, 8 a 11 é uma coisa muito preciosa que Paulo diz. Porque outrora, passado, vocês eram trevas, agora são luz do Senhor, não em você mesmo, são luz do Senhor. Andem como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovem. Então, quando alguém chegar para você e dizer, olha, bobagem, isso é mente ultrapassada, se atualize, se contextualize, você reprova. É a orientação que a palavra de Deus dá. Você pode estar frustrando uma pessoa que está buscando em você uma referência. E quando você cede, é igual a mim, está do mesmo jeito que eu. Como é que eu vou me envolver com isso que ele está envolvendo? Irmãos, essas são algumas expressões da vida nova do Cristo ressuscitado, que nos chama para viver não como mortos dominados por nossos instintos, mas como vivos e vivificados por seu poder amoroso, disponível para nós a todo instante, mais do que o palavra 24 horas, que a Bíblia diz que de eternidade em eternidade, Deus é Deus. Esse Cristo, esse Jesus que morreu na cruz e se tornou o Cristo que ressuscitou e matou a morte pela ressurreição e nos oferece a vida abundante aqui e agora e a vida eterna depois desse aqui e agora, deve merecer de nossa parte uma devoção melhor do que temos oferecido. Eu tenho dito que a igreja, a teologia cristã, se tornou negligente em deixar de lado a ressurreição de Cristo. Pela graça de Deus, muitos pensadores cristãos, católicos e evangélicos estão lutando para reinformar o povo cristão que perdeu de vista a dimensão da ressurreição de Cristo. Olha como se fosse uma coisa meio estranha acontecida há 2000 anos atrás. E é por isso que quando celebramos a ceia do Senhor e consideramos a palavra dele, façam isso em memória de mim, não estamos nos lembrando de um passado que se perdeu no tempo e a gente tenta trazer para hoje. Estamos vivendo a mesma realidade do passado, porque a memória dele está em nós, viva em cada um de nós. Nós vamos trabalhar com os irmãos durante esse ano todos os itens da ressurreição de Cristo. A questão do sepulcro vazio, os testemunhos daqueles que tiveram contato com ele, porque a contestação dos ateus é que Jesus Cristo, como ressuscitado, não apareceu a ninguém mais, senão as pessoas que tinham fé. Só. Não apareceu a nenhuma autoridade judaica, a nenhuma autoridade romana, a ninguém a não ser o povo que caminhou com ele, com Jesus de Nazaré. Quando a gente entende alguns desses princípios que estão ali contidos na ressurreição, a nossa vida ganha força, brilho, expressão, conteúdo, e a fé, que é certeza, que é fidelidade, que é obediência, que é entrega, que é confiança. Quando a gente ouve essas palavras dele, as últimas palavras relatadas no Evangelho: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente sabe que está aqui e agora, dizendo isso para mim.
Cristo eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. É por isso, irmãos, que às vezes, quando estou muito cansado no dia dessa semana, muitas vezes lá em Salvador eu venho atender gente que está exaurido, cansado, por uma série de coisas. A igreja era grande, apesar de 3 pastores, a igreja era grande. Eu me lembro que umas 2 vezes eu saí de casa caminhando, respirando mais compassadamente, e me lembrei desse Cristo que disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mentalmente eu comecei a cantar: Jesus, 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 Jesus. Quando eu cheguei no meu gabinete, eu estava com as forças renovadas e atendi aquela manhã inteira pessoas do povo, pessoas da comunidade com seus diferentes problemas, porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças, sobe com águias como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque convivem com um Deus que é um Deus inausente, que é um Deus presente, que em Cristo fez essa promessa de estar conosco todos os dias, porque o flagelo maior, que era a morte, ele matou com a sua ressurreição. Tragada foi a morte na vitória, é a palavra do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, o teu ferrão? A morte foi tragada pela vitória de Jesus, e nós somos chamados a viver, não no Evangelho ao nosso modo, do nosso jeito, com as nossas racionalizações, mas como ressuscitados com Cristo, sendo Ele o Senhor absoluto da nossa vida, condutor de todos os nossos pensamentos e os nossos passos.